Pode sentar, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 35. Eu quero falar sobre a nossa jornada, a nossa viagem como povo de Deus para o céu. Amém? Você não comprou um pacote da CVC, mas Jesus já providenciou. Nós estamos viajando para o céu. Amém? Amém? Mais tarde ou mais cedo, nós estaremos lá. E esse é um texto maravilhoso, consolador, principalmente no dia da Santa Ceia. A gente sabe que há muitos que estão passando por lutas, por provações, mas faz parte do pacote, né? E há muitos textos na Bíblia que revelam essa ideia de que nós somos peregrinos neste mundo. Nós estamos aqui de passagem. E eu me lembro, quem é da velha guarda, tinha um cântico que a gente aprendia no departamento infantil. Caminhando o voo para Canaã. Se você não for, não impeça a mim. Caminhando o voo para Canaã. Lembra disso? Isso é só para quem é velho. Quem é novo não sabe dessas coisas, né? Vamos abrir aí Isaías 35, versos de 8 a 10. 35, de 8 a 10. Vamos ler juntos? Bem forte, bem bonito. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz, não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião, com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Amém. Esse texto é muito precioso, traz 4 lições importantes aqui. A jornada do povo de Deus para o céu. Primeiro, há um caminho. Há um caminho. E se você observar, no versículo 8, diz assim, e ali haverá o quê? Um bom caminho. Para a gente ir para o céu, só existe um caminho. Esse caminho é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Esse caminho, ele é bom. Ele é bom, porque ele é o caminho de Deus. Não é um caminho do homem para Deus, mas é um caminho de Deus para o homem. Jesus diz, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se você observar bem aqui, o nome desse caminho, veja lá, o nome desse caminho, está em letra caixa alta, e diz, caminho que se chamará caminho o quê? Caminho santo. Caminho santo. Esse caminho santo é Jesus. É Jesus. Por que ele é santo? Por que ele é o caminho santo? Porque quando Jesus veio e se encarnou e assumiu a nossa culpa, o nosso pecado, ele não tinha pecado. Ele se fez pecado por nós. Ele é o caminho santo, porque nenhum caminho que não seja santo poderia nos levar até Deus. Ele é o caminho santo, porque todos aqueles que caminham por ele são santificados primeiro por ele. Por isso que o texto vai dizer, né, veja no texto, o imundo não passará por ele. Significa que esse caminho santo, ele é poderoso para santificar aqueles que caminham através dele.
Vou dar um exemplo para vocês. O apóstolo Paulo coloca lá em 1 Coríntios, capítulo 6. É um texto. Veja lá, 1 Coríntios, capítulo 6. Muito importante a gente entender o que Paulo vai colocar aqui. Ele está falando sobre santificação. 1 Coríntios, capítulo 6. A partir do versículo 9. Ele diz assim: ou não sabeis, 6:9, 1 Coríntios, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Lê comigo o versículo 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Esse caminho que é Jesus Cristo, ele nos santificou. Através da ação do Espírito Santo, nós somos lavados, regenerados, purificados. E aí você tem que entender, há um caminho para Deus, para a gente ir para o céu. Esse caminho é Jesus. Esse caminho é um caminho santo. Mas há um detalhe aqui nesse texto também, no versículo 8, que esse caminho também é um caminho exclusivo. Exclusivo. Diz aí no versículo 8, pois será somente para o quê? O seu povo. Esse caminho é o caminho estreito, cuja porta é estreita, cujo caminho é estreito, e poucos são os que entram por ele. Mas o final dele é a salvação, a vida eterna. Esse caminho é exclusivo, somente, exclusivamente para o seu povo. Por que isso? Porque Jesus Cristo não morreu por todos. Jesus Cristo morreu pelas suas ovelhas. Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela, exclusivamente pela sua igreja. A expiação de Cristo, ela é limitada, exclusivamente, eficazmente, eficientemente para a sua igreja. Então esse caminho que nos leva para o céu, que é Jesus Cristo, que é um caminho santo, ele é um caminho exclusivo. Exclusivo. Não é para todo mundo, não é para quem quer. É para aquele a quem Deus tem o quê? Misericórdia. Mas há outro detalhe nesse versículo 8, que é muito importante, é que esse caminho, ele é um caminho infalível. Infalível. Veja no texto, quem quer que por ele caminhe, não o quê? Errará. Ou seja, esse caminho é o caminho certo, que vai nos conduzir para o lugar certo. Não tem erro. Sabe por quê? Porque além de ser o caminho, ele é o quê? A verdade. A verdade. E ele vai nos conduzir à vida. Então não tem como não dar certo. E é tão impressionante esse texto, irmãos, e é tão profundo, que diz assim, nem mesmo o louco, o quê? Errará. Significa que os doidos têm chance, né? Então eu estou nessa aí. Nem o louco errará o caminho. Quer dizer, Deus vai nos conduzir a essa presença maravilhosa. Então, primeiro ponto dessa mensagem, dessa meditação bíblica, para a gente tomar Santa Ceia nessa tarde, é que essa jornada do povo de Deus para o céu, essa viagem que nós estamos fazendo para o céu, tem um caminho. E esse caminho é o caminho de Deus, é Jesus Cristo. É o caminho santo. É o caminho exclusivo. É o caminho o quê? Infalível. Quem por ele anda, chegará no seu destino. E você não precisa usar GPS, nem Waze. Você vai chegar lá. Amém? Amém? Segundo ponto. Qual é o caráter das pessoas
que viajam neste caminho para o céu. Como é que o texto coloca aqui? E o texto vai dizer claramente que esse caminho, ele será percorrido pelos remidos do Senhor. Mas os remidos, versículo 9, andarão o quê? Por ele. E aí no versículo 10, a palavra remidos, ela é usada como sinônimo, os resgatados do Senhor. Do Senhor. Aqui há muito pano para manga, eu vou destacar alguns pontos aqui. Primeiro, esses remidos, ou esses resgatados do Senhor, eles já foram o quê? Cativos. Cativos. Eles já viveram no império das trevas. Eles já foram escravos da morte, do pecado, de Satanás. Eles já viveram uma vida de escravidão. Ou seja, eles têm um passado de escravidão, de trevas. Eles são resgatados hoje, mas outrora, eles não eram resgatados. Eles eram escravos. Escravos. Paulo coloca isso em Efésios capítulo 2, né? Quando outrora andavam segundo o curso deste mundo, segundo o espírito que opera agora nos filhos da desobediência, e éramos por natureza o quê? Filhos da ira. Mas agora nós somos resgatados. Resgatados. Isso significa que não importa o nosso passado, nós somos resgatados porque um dia nós somos cativos. Outra coisa, diz aí o texto que quando nós estávamos escravos, nós não podíamos ser resgatados. E veja que eles não poderiam se resgatarem por si mesmos. Eles foram o quê? Resgatados. Essa é a ideia do texto. Porque veja no texto aí, né? Nele, mas os remidos do Senhor andarão por ele. Os resgatados do Senhor. Significa que eles foram resgatados do Senhor e para o Senhor. Eles foram comprados. Eles foram redimidos. E a figura aqui é a figura de escravo mesmo. A figura de alguém que estava como escravo, que tinha um preço para ser redimido e que Jesus Cristo pagou este preço para que nós pudéssemos ter essa liberdade, para que nós nos tornássemos de fato os resgatados, os remidos do Senhor. Mas há outro detalhe que eu acho interessante aqui no texto. Eles foram resgatados e são resgatados para um propósito. Eles são os resgatados o quê? Do Senhor. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia lá, por favor, em 1 de Pedro, capítulo 1. Diz no versículo 19, 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O sangue de Cristo. E aí no capítulo 2, versículo 9 e 10, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós somos os resgatados do Senhor para sermos propriedade exclusiva do Senhor, para vivermos em santidade diante do Senhor, para sermos o povo eleito de Deus, sacerdócio de Deus, exclusivo. Diz amém aí. Amém. É desse jeito. Você já está acostumado com essas coisas, né? Mas é bom a gente lembrar de vez em quando. O caminho
as pessoas. Mas eu queria chamar a sua atenção para um terceiro detalhe nesse versículo. Diz assim: a natureza da jornada. A natureza da jornada. Veja no versículo 10 que diz assim: os resgatados do Senhor voltarão. Voltarão. Por que voltarão? Voltarão. O grego significa retornarão. Significa que eles já foram, depois foram, e agora estão o quê? Retornando. E como é que eles retornam? Primeiro porque eles são iluminados para entender o seu estado, a sua condição. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo produz em nós o verdadeiro arrependimento. O Espírito Santo produz em nós o quebrantamento e nos dá a fé exclusiva em Jesus Cristo para que a gente retorne. Retornar aqui é conversão, é dar meia volta, é voltar-se para Deus, é deixar o caminho da perdição, da escravidão e retornar. É tão bonito esse negócio, porque eles retornam, e eles estão retornando, e diz assim: voltarão e virão a Sião. Eles estão retornando e indo para o céu. Sião aqui não é Jerusalém. Sião aqui não está falando do contexto geográfico de Israel, mas Sião aqui é o céu. Sião aqui é a cidade de Deus. Sião aqui é a Jerusalém celestial. Significa que eu e você, cada minuto, cada dia que a gente passa aqui na terra, nós estamos caminhando, nós estamos retornando e indo em direção a Sião. Amém? Nós estamos indo para o céu. Nós estamos indo para o céu. Nessa viagem para o céu, nesse retorno, nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus. Veja que coisa linda. Diz assim: ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará o quê? Nele. O leão é um símbolo de Jesus Cristo. Ele é o cordeiro e ele é o leão. Mas do ponto de vista dos nossos inimigos, o leão também é comparado com Satanás. Ele está como um leão ao nosso derredor. Significa que nessa viagem nós dependemos de Deus, nós dependemos da proteção de Deus, nós dependemos da perseverança de Deus. Nós somos completamente dependentes e protegidos por Ele. Nós não erraremos o caminho porque Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos sustenta, Ele nos protege. Mas tem uma coisa bonita aqui nesse texto que eu queria chamar a atenção, porque eu vejo assim os crentes com tanta cara feia que eu fico pensando: será que esses crentes estão indo para o inferno ou estão indo para o céu? Tem crente que parece estar indo para o inferno. Mas o texto está dizendo aqui que os resgatados do Senhor, versículo 10, voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilos. Louvado seja Deus. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Louvarei ao Senhor durante toda a minha vida. Amém? Amém. Então, meu irmão, se você está indo para o céu, você não está indo para o inferno, você está voltando para casa. Você é um resgatado do Senhor, você é um redimido do Senhor. Não importa o que você está passando, as dificuldades que você está enfrentando, todo dia a misericórdia do Senhor se renova, todo dia nós estamos mais próximos da nossa casa, do nosso lar. E essa caminhada tem que ser feita com alegria, com júbilo, com cântico. Com cântico. A quarta lição, que eu acho lindíssimo desse texto, é a
conclusão da nossa jornada. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Veja que tem 3 coisas que estão caracterizando nesse versículo, na última parte desse versículo, a nossa chegada. Primeiro, diz o texto, a alegria eterna coroará a sua o quê? Cabeça. Presta atenção. Nós estamos indo para Sião e quando chegar lá nós seremos coroados. Coroados com o quê? Com o quê? Com alegria o quê? Eterna. Por que é alegria eterna? Porque na presença do Senhor há o quê? Plenitude de alegria. Salmo 16. Então preste atenção. Nenhuma tristeza, nenhum sofrimento, nenhuma luta, nada que você possa enfrentar de tristeza nesse mundo pode tirar de você a coroa da alegria. Alegria eterna. Alegria eterna. Segundo lugar, o que diz o texto? Gozo e alegria alcançarão. O que significa isso? Seremos coroados com eterna alegria, mas também nós receberemos aqui grande felicidade. Nós seremos alcançados pela plenitude da felicidade. Nós vamos experimentar aquela expressão que a gente não conhece, que a gente estuda, que a gente lê na Bíblia, bem-aventurado. Nós seremos tomados por plenitude de felicidade, de prazer, de gozo, de satisfação, quando nós chegarmos no céu. E a terceira coisa que o texto vai nos ensinar, diz assim, e deles, o quê? Fugirá a tristeza e o gemido. Coroa de alegria, grande felicidade, isenção, imunidade completa de sofrimento, de tristeza. De tristeza. Abra a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Apocalipse 21, versículo 4. Vamos ficar de pé e vamos ler esse texto. Vamos ler juntos? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Louvado seja o Senhor. Irmãos, console o seu coração nesta noite. Nós estamos viajando para o céu. Amém? Nessa viagem, nós estamos no bom caminho de Deus. Nesta viagem, nós somos os resgatados do Senhor. Nessa viagem, nós estamos retornando. Nessa viagem, nós seremos recompensados com alegria, com felicidade, com isenção e imunidade de todo o sofrimento. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Amém? Amém. Senhor Deus, consola o teu povo nesta tarde, Senhor. Há muitos na igreja que têm passado por lutas, por enfermidades, por problemas, tristezas que se arrastam por alguns anos, por alguns meses.
Pai, que nós não percamos de vista o sentido da nossa vida. Nós não somos deste mundo. Nós somos peregrinos e passageiros nessa terra. Nós estamos indo para o céu. Nós estamos indo para a Tua presença. Deus, conforta o coração da Tua igreja. E que ao tomarmos a ceia do Senhor nessa tarde, nós possamos ser fortalecidos pelo Teu Santo Espírito. Visita todas as pessoas que sofrem neste momento na nossa igreja, os nossos enfermos queridos, os nossos irmãos que estão desamparados, deprimidos, desencorajados. Pai, tem misericórdia da Tua igreja nessa noite, Senhor. Fala ao coração de cada um, encoraja o coração de cada um. Essa é a nossa oração humilde, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar.